E aí, pessoal, aquele jogo ruim, 1-1, o Grêmio preparando a viagem, amanhã vai viajar para o Chile para dar seguimento à Libertadores da América, a retomada da Libertadores, mas a gente sabe que a grande especulação da hora é essa relação com o Cavani, exatamente. E o Grêmio já sabe. O Grêmio já sabe, o Grêmio já tem todo o diagnóstico do que vai acontecer. E nós vamos falar exclusivamente sobre isso neste conteúdo, neste início de segunda-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, dando seguimento a essa caminhada. Passamos de 73 mil inscritos, o que nos orgulha demais. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos grupos de WhatsApp que eu faço parte ali, que me colocaram, tenho lido dentro do possível. São muitos e muitos gremistas espalhados pelo mundo discutindo as coisas e nesse momento discutindo muito essa questão relacionada ao Cavani. E na noite de ontem, o jornalista Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal, jornalista tradicional, trabalhou na Rádio Guaíba, também na Rádio Bandeirantes, firmou algumas posições importantes sobre a questão do Cavani. Segundo o jornalista Luiz Carlos Reck, o Cavani, o presidente do Grêmio, hoje iria informar os dirigentes do clube sobre a negociação com o Cavani e isso determinaria aí praticamente a efetivação do negócio. Aquilo impactou, foi para as redes sociais, ganhou grande repercussão. E a gente foi buscar também algumas informações para ver o que poderia ter mudado naquele status, né? E a situação não é essa, longe disso, né? O Grêmio não acredita mais nessa possibilidade. Existe uma vontade de que as coisas pudessem caminhar para esse caminho, para esse lado. Mas não é isso que o Grêmio tem. Pelo contrário, as propostas pelo Cavani estão aumentando na Europa, estão chegando mais próximos do valor dele, e isso está cada vez mais afastando o Cavani do Grêmio. E o Grêmio sabe dessa informação. O Grêmio sabe dessa informação. Lembrando, o Grêmio fez uma sondagem, a gente fez toda a cronologia para vocês. Depois a gente vai no desfecho disso, e o desfecho disso vai ser ou no dia que ele assinar, ou no dia que por acaso ele voltar para o mundo sul-americano, aqui para a realidade sul-americana, mas nesse momento ainda existem 5 ou 6 grandes propostas em discussão na Europa com relação a Cavani. Não dá para a gente passar a ideia de que a coisa vai ser resolvida hoje, vai ser resolvida amanhã, porque não é a verdade. A verdade não é essa. A verdade é que nós estamos falando de um jogador que pede 10 milhões de euros ano para os clubes da Europa e tem muita gente disposta a pagar. Essa é a realidade. Nós não podemos entrar numa linha de criar uma expectativa de que amanhã, por exemplo, é o dia do aniversário do Grêmio, já se tem toda uma especulação em cima disso e não é isso que a gente tem. O Grêmio não tem tido contato com o agente do Cavani porque colocou a situação e não vai entrar num leilão. Nós não estamos falando de um leilão, nós não estamos falando de uma disputa por um jogador. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é que, neste momento, o jogador está resolvendo a sua vida na Europa, discutindo grandes salários na Europa. O Grêmio tem um projeto para ele no momento em que ele virar para cá, que ele desistir das propostas da Europa. Então não tem discussão, o Grêmio não está na disputa, o Grêmio não está acertado com o jogador, não tem nada disso. Pelo contrário, o que tem, e o Grêmio sabe disso, é que as propostas estão aumentando na Europa, estão se aproximando do valor que ele pediu. Isso é o que se tem. Aqui, na realidade do Grêmio, no caso dele não acertar, o que para o Grêmio, neste momento, não existe. Mais do que isso, o Grêmio já sabe que tem acertos muito próximos na Europa. O Grêmio sabe disso. Então, vamos botar o pé no chão, vamos tentar entender mais as coisas, tentar desenvolver isso, para não criar uma falsa expectativa, sobretudo em cima dessas teorias. Tem muita gente querendo lacrar, querendo definir, não tem nada definido, não tem nada nesse sentido. Existe a vontade, o presidente já disse, existe a realidade, e a realidade é muito longe do que nós estamos vivendo aqui. Então a gente precisa sempre posicionar para não criar
uma expectativa que não é verdadeira. Hoje, o Grêmio sabe que as propostas na Europa estão muito aproximadas da realidade do Cavani, do que ele pediu. Se, por acaso, o Cavani tiver um posicionamento de fechar a porta para a Europa, aí nós vamos entrar num outro caminho. E aí a gente vai aqui contar para vocês o que tem. Nesse momento, o Grêmio praticamente diz, não é a hora, talvez no futuro. Nesse momento é muito difícil. Essa é a posição com as pessoas que eu conversei no Grêmio. Ou seja, pé no chão, vamos viver a nossa realidade, tem jogo quarta-feira e esse é um assunto que me parece, claro que ele só vai terminar naquela data que eu falei para vocês, mas me parece que hoje pode estar prejudicando, inclusive, o que a gente tem para desenvolver, porque o futebol segue e a gente precisa torcer para o Grêmio. Portanto, a realidade é essa. Cavani se aproxima de alguns clubes da Europa e fica muito longe de sonhar, do torcedor sonhar com a sua presença por aqui. Ponto. Essa é a verdade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.